Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou na mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia para você, meu irmão. Bom dia para você, minha irmã. Estava com saudade de vocês. Há 10 dias que nós não gravamos, que eu não prego o evangelho, que eu não leio a homilia por conta de uma gripe, que eu voltei de viagem e ela veio na bagagem junto comigo. E eu fiquei ruim, nossa senhora. Mas estou me recuperando bem, graças ao bom Deus. E o evangelho de hoje nos apresenta um encontro poderoso entre Jesus, seus discípulos e um pai desesperado. Vemos aqui uma cena de desespero e confusão. O menino possesso por um espírito mudo e surdo, sofrendo ataques violentos. Os discípulos tentam expulsá-lo, mas falham. A multidão se aglomera, os mestres da lei discutem e aquela tensão paira no ar. Quando Jesus chega, tudo muda. A multidão corre para saudá-lo e ele, com sua autoridade, pergunta o que está acontecendo. O pai do menino se adianta, expondo sua angústia e sua fé vacilante. "Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." E a resposta de Jesus nos confronta até hoje. Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai grita: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Aqui está um dos momentos mais humanos das Escrituras. Quem de nós nunca se sentiu assim? Queremos crer, mas também duvidamos. Confiamos, mas temos medo. E Jesus não rejeita essa fé imperfeita. Pelo contrário, é justamente essa fé humilde, que reconhece sua própria fraqueza, que move o coração de Deus. Jesus ordena ao espírito impuro que saia do menino. O demônio resiste, causa um último tumulto e sai. O menino cai como morto e o povo pensa que ele morreu. Mas aqui vemos a mão de Cristo, que levanta e restaura a vida. Não é apenas uma cura física, é uma imagem da redenção. Jesus não apenas liberta, ele restaura completamente. Os discípulos intrigados perguntam: "Por que nós não conseguimos expulsá-lo?" E Jesus responde com uma lição essencial:
Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Aqui, ele nos ensina que certos desafios espirituais só podem ser vencidos através de uma relação profunda com Deus. Oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas estar em sua presença, abrir nosso coração e deixar que Ele nos transforme. Vivemos em um mundo onde muitas vezes queremos soluções rápidas para os nossos problemas, mas algumas batalhas exigem persistência, entrega e oração. Quantas vezes tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças, sem antes dobrarmos os joelhos? E ainda, esse evangelho nos alerta para a realidade espiritual. O mal existe e nós precisamos estar preparados, não com medo, mas com a armadura da oração e da fé. Não podemos lutar sozinhos, mas com Cristo ao nosso lado, somos invencíveis. Hoje somos convidados a refletir. Temos confiado realmente em Jesus ou ainda carregamos uma fé hesitante? Quando as dificuldades chegam, buscamos soluções humanas ou recorremos à oração e à confiança em Deus? Que possamos fazer nossa oração do Pai desse menino. Eu tenho fé, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. E que na oração encontramos a força para vencer as batalhas da vida. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que hoje me ouve, você possa eliminar da sua vida a falta de fé. A gente deixa a fé fraquejar quando não nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, ou até mesmo da história da igreja, até mesmo da história do cristianismo. Quando você não se aprofunda e você tem fé apenas porque ouviu falar de Jesus Cristo, a sua fé, infelizmente, é uma fé rasa, é uma fé que não gera frutos ou obras, é uma fé morta. Então que hoje, nesta segunda-feira, nessa semana que se inicia, você possa fortalecer a sua fé, pedir ao Senhor que aumente a sua fé e que você possa gerar boas obras e aumentar a sua fé de tal maneira que as dúvidas, o medo, a angústia sejam todos dissipados da sua vida. Que Deus abençoe você, a sua família e todos que o te cercam. Que nossa Mãe Virgem Maria te direcione, te carregue no colo se preciso for, na direção do crucificado. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.